Preparação concluída. Delegação rumo a Aracaju. Com dúvidas, Claudinei pode mexer no time titular. E depois de muitas especulações e incertezas, duelo com o Amazonas tem local definido. Vinícius Calado. Preparação concluída. Amanhã tem mais um desafio para o tricolor do Arruda na Série C, amigo. Isso mesmo, Tassi. Mas preparação concluída do Santa, aí visando a terceira rodada da Série C, amanhã, 4 da tarde, no Baixapa. E o Santa teve aí 5 dias de preparação, segunda, terça, quarta, hoje pela manhã no Arruda. E agora a delegação acabou de embarcar. Meio-dia o voo para Aracaju, daqui a pouco desce lá na capital sergipana. E aí é 100% de concentração para o jogo de amanhã às 4 da tarde, Tassi. Perfeito, Vinícius. Você falou na sua manchete em dúvidas nesse time titular. E agora você fala pra gente, já conversou com... Eu sei que você é o repórter que apura, que tá em cima da notícia, vai trazer o time titular do Santa pra gente agora, é isso? Rapaz, eu não tô com essa moral. Quem tem moral pra antecipar as coisas é o Beric. Mas o Santa tem sim as dúvidas, tá? A gente até trouxe durante a semana nos noticiários. Alguns atletas passaram, por exemplo, a quarta-feira, a terça-feira, melhor, o treinamento da terça. Fora, Zé Mário e Eurico fizeram um controle de carga, Renato Gelo, Léo Costa e Everaldo de fora dessa partida. E para esse jogo de amanhã, Zé Mário e Renato ainda tem aquele ponto de interrogação. Claudinei deixou claro que se tiver alguma possibilidade mínima do atleta ir para um sacrifício, sofrer uma lesão, ele não vai arriscar perder o jogador por 2, 3, 4 jogos. Então, se Zé Mário não tiver condição de jogo ou tiver algum risco que o Claudinei observe junto com o DM, com a preparação física, Alex Juan voltou a ficar à disposição, tá bem, vai pro jogo. Se Renato não puder jogar, são duas as opções. Marquinhos entrou contra o Itabaiana e fez o gol. Contra a equipe do Floresta, a opção foi pelo Vitinho. Então, tem esses nomes aí para substituir o Renato, caso ele não vá pro jogo. Aí, tá, se a gente botando o time titular do Santa, o provável time titular, se a cabeça estiver boa aqui, Gabriel Souza, Isael, Eurico, William Alves, Zé Mário ou Alex Juan, Balotelli, Favela, Regis, Thiago Marques, Ronald e Renato. Se não tiver Renato, Marquinhos ou Vitinho, esse é o provável Santa. Não falei que ele ia trazer o time titular, tá vendo? É assim, rapaz. Aqui você fica muito bem informado. Ô Vinícius, tem o confronto definido, né? Com o Amazonas, o local definido, na verdade. Isso, é isso? exato, tá. Se estava aquela dúvida com relação ao Arruda, vistorias, laudos, tudo não andou, até como se esperava. E, infelizmente, o torcedor não vai poder voltar a apoiar o Santa num jogo no Arruda agora, e inclusive, tá, não é algo que inicialmente tem uma previsão assim otimista para que se retorne. Não tem uma previsão no momento e por enquanto vai seguir na arena. Ia fazer manutenção, o gramado, o Retrô tá jogando, então o Santa ontem confirmou o check-in, já liberou para o sócio e colocou lá. Jogo com o Amazonas, 26 de abril, 7 da noite, Arena de Pernambuco, então vai ser lá Santa Cruz e Amazonas no dia 26. Seu convidado para o próximo bloco? Já já a gente volta para ouvir Claudinei Oliveira comentando sobre a confiança que ele tem do salário ficar em dia, Tassis. É importante. Técnico do Santa Cruz, Claudinei Oliveira, que aborda novamente atraso salarial, mas reforça que o elenco está focado, treinando em altíssima intensidade, muito comprometido e que Claudinei e atletas confiam na palavra do presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, que as coisas vão se ajustar. A gente tem trabalhado bem, trabalhado forte, né? Aqueles de vocês que acompanharam o último treino aí, que foi aberto para a imprensa aí, anteontem, né? Vocês viram a intensidade que eles estão treinando, foi um treino muito desgastante aquele. Eles estão se aplicando, né? Agora eu não tenho como falar ou identificar o que cada um passa no seu dia a dia, cada um tem a sua dificuldade, maior ou menor, e o que a gente não quer que aconteça. Mas tivemos algumas reuniões de semana, né, as coisas estão sendo bem alinhadas, atletas e direção do clube, na figura do presidente, eles na figura do vice-presidente, que já esteve conversando com os atletas também. Eu acredito que até o final de semana alguma coisa vai acontecer de positivo, né? Não cabe a mim ficar externando o que está errado, o que não está errado. Eu acho que aí é uma fala mais pro Pedro, que é o senhor, pro Alex, ou para alguém da direção, enfim. Mas o que eu posso falar é que os jogadores estão se doando o máximo, né? Vou falar, mas até quanto tempo eles vão aguentar? Aí eu não sei. O que vocês viram aí naquele dia de treino, que tem acontecido todos os treinos. Eles têm se dedicado muito, nos jogos têm corrido, têm dado a vida nos jogos, então a gente espera que eles continuem fazendo isso, né? E a gente vai trabalhar para isso e torcendo para que as coisas que não dependem da gente, né? Tem coisa que não depende da gente, que as coisas caminhem bem também. A gente tem muita confiança na direção, na figura do presidente. Conversei algumas vezes com o presidente, tenho bastante confiança no que ele me falou, né?
Mas como eu já falei anteriormente, assim, a nossa urgência, às vezes, não é a urgência de quem vai aportar o dinheiro, né? Da pessoa que vai aportar o dinheiro quer uma segurança jurídica maior, quer algum detalhe, quer mais um documento. Não é a mesma urgência que a gente tem. Então, é para isso que o presidente e a direção estão buscando alternativas de receita para poder acertar alguma coisa com os atletas aí. Tá me incomodando muito esse silêncio do presidente Bruno Rodrigues, tá? Muita coisa acontecendo, salários atrasados, tem essa situação da SAF, tem a situação do Arruda, tá? Ontem mesmo, a situação de uma camisa, né? O Santa Cruz tem uma nova patrocinadora e tem um quiosque lá na sede, esse quiosque foi fechado porque teve uma repercussão muito negativa nas redes sociais de uma camisa réplica que estava sendo vendida lá nesse quiosque e ninguém fala nada, né? Então acho que o Santa precisa se posicionar, né? Precisa dar um oi pra sua torcida, não é pra imprensa não, tá? É falar com o torcedor, é explicar pra ele o que tá acontecendo de verdade, porque esse silêncio, ele é ruim, ele é muito ruim. Então acho que a gente vai abordar também o Náutico e mais informações aqui, ô Vibrante. Destaque do Moisés também. E eu queria começar por esse ponto. Mas realmente esse silêncio a respeito da SAF, a essa altura, eu estou com o Moisés, concordo, ele é prejudicial. Eu sei que numa negociação grande, seja ela de atleta, compra ou venda, técnico, né, uma contratação, expor demais pode atrapalhar. Né? Tem vários negócios que, se manter um sigilo, se manter um silêncio, faz parte do negócio. Nós compreendemos isso, sem dúvida. Eu acho que a maioria compreende, eu acho, né? Eu compreendo. Eu sei que é necessário que aconteça, às vezes, esse silêncio. Mas o excesso de silêncio que está acontecendo na situação de Santa Cruz, ela agora transformou-se numa falta de transparência para com o torcedor. A grande realidade é essa. Sabe por quê? Porque isso se arrasta desde a metade do ano passado. O pessoal pedia muita urgência naquele momento. E eu compreendia pra caramba que não era tão rápido assim. Até que começou, vocês vão lembrar, uma história de público zero. E eu disse, cara, tá errado isso. Aí o Pedro Henriques, CEO, naquele momento, lá atrás, ele tem uma tomada de decisão muito boa quando ele vai numa coletiva e explica de que o Santa Cruz não está negociando qualquer coisa, está negociando o futebol dele, 90%, e que não vai ser da noite para o dia, e que vai acabar o Campeonato Brasileiro e não vai estar resolvido ainda. E naquele momento lá se fala em março para abril. Aquilo dá uma acalmada enorme. Eu disse, pô, estava faltando isso. Transparência. O torcedor começa a voltar a ir para campo dentro do possível e tal. Mas agora, da maneira como está, dessa forma, o torcedor, o associado, eles merecem, de verdade, uma explicação. O que é que está acontecendo nesse momento? Se está acontecendo algo que não é agradável, paciência, precisa ser dito para o torcedor de Santa Cruz. O que é que está acontecendo? Cadê o grupo de Irã e outros? O que é que acontece? O que é que está acontecendo? Eles assinaram, não assinaram? Quem está conduzindo isso? Teve algum erro no meio do caminho? A torcida precisa saber, de verdade. A essa altura, o silêncio não está sendo um silêncio necessário, não está sendo um silêncio benéfico para fechamento de negociação. Não, não está. Está sendo realmente prejudicial. Porque a essa altura começam, inclusive, as desconfianças de que se está sendo algo correto que está sendo feito, ou se tudo foi por brejo, se tudo foi por água abaixo. Por falta de explicação, ninguém está tomando a frente. Ninguém está sendo um porta-voz dessa situação para passar para o torcedor do Santa. E agora mesmo eu estava no programa da TV, e na primeira fala que a gente coloca do Claudinei, ele diz assim, olha, não é meu papel falar de salário atrasado, né? Entendi, não é meu papel é dentro do campo, né? Isso cabe a Pedro Henriques, Alex Brasil, ele aí fala, a direção, né? E diz assim, por enquanto, os jogadores não estão demonstrando falta de vontade. Por enquanto. Até quando? Agora eu vou completar, né? Por enquanto, eles não estão demonstrando falta de vontade. Até quando eles não vão demonstrar falta de vontade?
Porque eu volto a repetir, e o torcedor precisa entender isso mesmo. Eu não queria ouvir o Vitor também sobre essa questão do Santa, mas veja bem, precisa entender e acabar definitivamente com certas histórias. Não é corpo mole, nem a pau. Não é, como é que é uma palavrinha que o pessoal gosta muito, mercenário. Não. Jogadores também têm compromissos. E muitos cidadãos, como qualquer um. Como qualquer um. Salários astronômicos, como o pessoal fala, e que não justifica atraso, não justifica, mas salários astronômicos ganha o povo do Palmeiras, ganha o povo do Flamengo. Santa Cruz está na Série C. Apesar de a gente falar da discrepância de um ou outro que nem merecia vir receber o que veio, mas não é salário astronômico dessa forma. E eu falo alguma coisa aqui que às vezes fica repetitiva, mas é bom falar. Jogadores de futebol, em sua extensa maioria, não vou dizer grande maioria, mas um número significativo, eles são arrimos de família. Mas quando eu digo arrimo de família, é para ajudar tio, tia, primo, agregado, daqui, dali. É muito compromisso. Ou seja, quando vem um atraso, como está sendo esse, do Santa, que já passa a ser um atraso de grande monta, isso mexe com a cabeça do cara na semana de preparação, gente. O cara vai para casa, 500 zap no telefone do cara. Aqui está faltando pagamento da luz, aqui está faltando gás, aqui está faltando comida, aqui está faltando parcela de não sei o que, está atrasada. Tudo na conta do jogador. E o jogador com a cabeça que é para estar tranquila que eu digo o seguinte, tranquila para trabalhar, né? Do mesmo jeito que nós, né? Que temos um problema normal do dia a dia das nossas vidas. Mas o atleta de futebol precisa ter a sua tranquilidade com esse aspecto para poder render o melhor possível. Aí, no que ele não trabalha bem a semana, o resultado final, que é o jogo, vai ser prejudicado. É isso. Não tem cor de mercenário, de corpo mole, não. Não. Isso aconteceu já no futebol? Já. Não vamos ser inocentes aqui. Mas é uma minoria das minorias das situações. O que acontece na grande maioria de atrasos, problemas financeiros, é o resultado final de uma semana mal trabalhada. Agora, você imagina o acúmulo das semanas. A semana passada já foi difícil para esses caras. Entrou em mais uma semana e não se resolveu. Essa semana já foi mais difícil do que a outra. Porque aí já foi mais uma semana sem ver a cor do dinheiro, a cor da solução dos problemas corriqueiros da vida do cara. No final das contas, quando vai para o produto final, não trabalhou bem, não executa bem. O que é que muito treinador diz que às vezes a gente não entende? Meu irmão, como é que fulano escalou aquele fulano X do que o Y na lateral esquerda? Não é possível. Como é que ele fez isso? O treinador explica por quê. O Y treinou a semana melhor do que X. Não tem muita explicação assim? A gente não explica muito, não escuta muito isso? Porque o Y treinou a semana melhor do que X. Olha aí, o rendimento semanal. Quando o cara está com um problema de atraso de salário, ele não rende o suficiente nos treinos e no resultado final não vai dar bom. Essa é a grande explicação para esse tipo de problema. Então, Vitor, está demorando muito, cara. Me perdoe pela demora na explanação, mas é porque realmente o Moisés foi muito certeiro ao trazer esse destaque negativo por parte do Santa, de ninguém se pronunciar, Vitor. É uma abordagem muito necessária, Carlos, e o Tarsis vem falando também sobre isso aqui. Eu agrego o seguinte, para mim está muito evidente que o Santa Cruz vive uma situação de crise. E uma vez que a crise existe, não adianta você entrar em negação, dizer, não é crise não, é coisa da imprensa, né? Tem dirigente que diz isso, é coisa da imprensa. Cara, é você entrar em negação, porque hoje, se você perguntar a um torcedor do Santa Cruz, onde é que o Santa Cruz vai jogar, o cara não sabe. Apesar da gente saber que o próximo jogo em casa vai ser na Arena. O próximo vai ser onde, depois desse, com o Amazonas? É no Arruda? É na Arena? A Arena vai parar? Vai ser em Caruaru? Quer dizer, o Santa não tem estádio para jogar, está com dificuldades para que o Arruda seja liberado, o Santa Cruz está com salários atrasados, o Santa Cruz tem uma negociação de SAF com prazos e mais prazos vencidos, sem que a situação se resolva, com promessa de investimento que até aqui não chegou. Como que isso não é um cenário de crise? Então, quem nega que o Santa Cruz está em crise, deveria reavaliar a situação. Uma vez que você compreende que o Estado é um estado de crise,
então você precisa urgentemente estabelecer parâmetros mínimos de reação a essa crise. E eu acho que esses parâmetros passam por movimentos internos e externos. Eu espero, né, espero que internamente isso já tenha começado. Na verdade, você passa por movimentos bem semelhantes, tá? É claro que aquilo que vai ser dito internamente é diferente daquilo que vai ser dito externamente. Porque internamente você vai tratar com os atletas, por exemplo, você vai precisar tratar com eles abertamente de valores, de onde vai receber, de onde vai vir o dinheiro, de onde não vem, datas e tal. E são questões de foro íntimo, muitas vezes, dos atletas, de fluxo de caixa do clube, que não necessariamente precisa vir a público, tá? Mas alguém tem que ser escalado como porta-voz da diretoria, eu espero que já esteja acontecendo, e tem que dizer claramente se há ou não há uma expectativa de recebimento de receita para pagamento. E caso não haja, é preciso que esteja sendo pensada uma alternativa. Essa alternativa pode ser a realização, né, de um jogo em especial, em que a renda desse jogo possa ser revertida para o pagamento, a quitação de débitos, ou a busca por tricolores que possam ajudar, cada um com a quantia possível, para chegar no montante que resolva ou amenize a situação. Enfim, tem que ser apresentada uma perspectiva para os atletas. Do ponto de vista externo, também é necessário um porta-voz, Carlos. Esse porta-voz pode ser o presidente, pode ser um dos dirigentes, mas alguém tem que ser escolhido. Eu acho que na fase em que o Santa está, não cabe mais, e olha que nem foi feito, mas não cabe mais a comunicação por nota. Isso poderia ter sido realizado antes, e a situação poderia não estar tão grave como está agora. O que seria? Você pode emitir uma nota, poderia, né? Eu acho que o tempo disso já passou, mas poderia ter emitido notas para explicar em que pé está a questão do Arruda, em que pé está a questão dos salários, em que pé está a questão da negociação, e dizendo aquilo que era possível dizer para o público, sem ferir confidencialidade de contrato, sem atrapalhar negociações, sem expor informações e dados pessoais de atletas, ou apresentar dados, digamos assim, sigilosos da movimentação financeira do clube. Você poderia ter feito isso. Como não foi feito, eu acho que o estágio atual requer um porta-voz, alguém que possa falar, né, oficialmente pelo clube, se pronunciar oficialmente pelo clube e responder, na medida do possível, as questões apresentadas. Isso, para mim, é algo urgente. E o Santa deveria pensar, né, não sei se pensa assim, mas deveria pensar a comunicação dele em cima de dois caminhos. O primeiro seria o caminho do público geral, tá? E o segundo deveria ser para o público de sócios do clube. Porque, assim, há uma cobrança muito grande para que os associados mantenham seus pagamentos, que eles adquiram produtos, como torcedor em geral, que eles compareçam ao estádio, né? Que apesar de tempos ruins ou de falta de jogos, que eles continuem adimplentes. Mas quando você está numa situação em que o indivíduo não sabe nem mesmo onde é que o time dele joga, ninguém presta a ele um único esclarecimento, que poderia chegar através de uma mensagem de celular. Hoje você tem aí os aplicativos de mensagem instantânea, e você consegue fazer uma lista de mensagens e manda informação para todo mundo. Então, independente da conversa com a imprensa, que é necessária para o público geral, com a presença desse porta-voz, o clube poderia enviar mensagens ao associado, falando sobre o Arruda, falando sobre o próximo jogo, né? Trazendo esclarecimentos sobre a questão dos salários. Porque o cara que é sócio, ele vai se sentir respeitado, ele vai se sentir parte da instituição. Olha aqui, ó, os caras estão me dando uma satisfação, eu sou sócio, eu faço parte desse negócio aqui. Então, beleza, eu tenho que continuar pagando aqui. Eu acho que há uma exigência sempre muito grande para o torcedor. O torcedor tem que ser o maior abnegado de todos. Aquele que vai para o jogo mesmo quando não tem confiança no time, aquele que se desloca da casa dele e vai até São Lourenço da Mata para ver o jogo lá na arena, quando a gente sabe que o deslocamento é complicado, muitas vezes o horário do jogo não é convidativo, mas o cara tem que ir, né? Pelo menos é esperado que ele faça isso, que ele seja sócio.
E quando o cara faz tudo isso, ele não é nem atendido. Sabe? Ele não tem... Qual é o diferencial de você ser sócio? O diferencial de ser sócio não é só você ter produtos exclusivos, descontos ou coisa assim. É você se sentir parte, respeitado. Só, peraí, os caras me consideram, tô recebendo aqui uma coisa. Olha aqui, eu sei. Imagina o sócio do Santos dizendo, eu recebi uma mensagem do clube, conversando com outro que não é associado. Olha, eu recebi uma mensagem do clube, tá dizendo aqui, ó, o próximo jogo vai ser em tal lugar, o outro eles estão vendo se vai ser ali ou acolá. O cara vai dizer, ó, ele conversando, mas eu tô me sentindo, né, diferente, respeitado. E o cara que não é sócio vai dizer, caramba, olha só, rapaz, que coisa, eu também quero isso daí. Eu também quero isso daí. Então, quer dizer, uma coisa simples. Agora, certamente que o silêncio é absolutamente prejudicial, como você disse, Carlos. Sobre o time, para não falar, não deixar de falar do Santos, só tá em campo amanhã, né? E não perdeu para ninguém. E no campo e também nos resultados, o Santa vai bem no começo da competição, no começo da Série C. E vai pegar um time, Moisés, que perdeu 2 jogos e 2 derrotas. Isso, Vibrante. É para ficar esperançoso de bom resultado, né, Moisés? Vai jogar contra a equipe do Confiança, né, no Batistão, mas que teve alguns problemas essa semana, né, jogou a Copa do Nordeste, não está bem ainda. Não se encontrou ainda na competição. Ano passado, o Confiança foi no limite para escapar do rebaixamento, né, para a Série D. E o Santa pode tirar proveito disso, Vibrante. Agora, claro, vai ter desfalques, né? Isso foi falado pelo Claudinei, Renato não vai jogar. Tem a situação também ainda do lateral esquerdo, né, que o Zé Mário não joga. Então fica a dúvida se o Alex Juan vai ser titular. Eu acredito que sim, né? Eu creio que se treinou, se recuperou bem e se treinou bem, deve ser o titular. O Rodrigues ainda não tem essa confiança. Acredito que o Rodrigues não vai ter essa confiança, porque desde o ano passado a torcida já pega no pé do atleta. Inclusive tem torcedor que imaginava que ele poderia de fato ter ido embora para o ABC, coisa que não aconteceu. Estava na saída, acabou voltando, né? A pedido ali do Marcelo Cabo na época. E o Santa pode tirar proveito disso. O momento é bom. Esperar que tudo isso que a gente está aqui falando, esse extracampo, não entre em campo. Porque a gente sabe que parece que não, mas acontece, né? Acontece e o jogador, ele se pergunta, né? Não tem como não fugir de um assunto como esse, que é pagar o seu salário para pagar suas dívidas. Então também tem essa situação. Mas eu acredito que o Santa deve apresentar um bom futebol amanhã contra a equipe do Confiança. Acredito que o Santa pode voltar com um resultado positivo. Isso poderia ter acontecido contra o Floresta, quando o Santa teve ali um equilíbrio interessante no jogo, né? Acabou sofrendo o gol, mas fez o gol logo em seguida de empate naquela ocasião. E eu creio que o Santa pode voltar com 3 pontos amanhã contra a equipe do Confiança em Aracaju, viu, Vibrante? Creio que o Santa consegue essa vitória, claro, respeitando o adversário vai jogar em casa, tem essa pressão, querendo ou não, né, no treinador, nos jogadores do Confiança, e o Santa pode ter esse aproveito e trazer, quem sabe, aí 3 pontos importantes para o Santa, que depois dessa partida joga em casa contra a equipe do Amazonas, Vibrante.